Olá pessoal, eu sou Rafael Tiziano, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje eu vou apresentar para vocês a reforma da sala de almoço e da cozinha desta casa. É uma casa de mais ou menos uns 25 anos, uma casa neoclássica que está passando por uma revitalização. Vem comigo que eu vou mostrar todos os detalhes para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês um dos espaços mais pedidos para serem mostrados pelos meus seguidores, que é a cozinha da casa. Essa daqui, ela é muito especial. Ela passou por uma grande reforma, realmente uma grande reforma, porque nós a revitalizamos por completo. Afinal, mais de 25 anos, e então ela passou por uma transformação que a deixou contemporânea, a escolha do mobiliário de linhas retas, tons neutros, tudo ficou muito bacana. Agora eu vou mostrar aqui uns detalhes para vocês. A cozinha antes, ela era bem menor, ela era só esse espaço aqui. E aí nós ampliamos ela, juntando com um espaço onde era uma lavanderia, e a lavanderia nós fizemos onde antes era um quarto de empregada e um quarto de depósito. O que acontece? Como a casa ela foi muito bem feita, muito bem estruturada, então nós tínhamos essa viga que ela tem uma altura bem considerável, então se nós rebaixássemos tudo com gesso para tampá-la, ia ficar um pé direito muito baixo. Então nós pintamos essa viga de branco para camuflá-la e manter o pé direito mais alto. Agora eu quero falar aqui para vocês, primeiro, do material da bancada. Essa bancada, bem como ao entorno aqui, são todas no Decton. É um Decton modelo Laguna, executado com primor, com perfeição pela PLA, uma empresa de Uberlândia, especializada em superfícies ultracompactas. E, claro, no Decton. O Decton é uma marca referência para nós profissionais da área da construção, é uma marca que pertence ao grupo Cosentino e, assim, para quem entende sabe que realmente isso daqui é o melhor que tem no mercado mundial em superfícies ultra compactas. Como que funciona uma superfície dessas, tá? Nós sabemos, toda vez que você vai construir, meus seguidores já ouviram falar, não, essa pedra mancha, essa pedra não é indicada para cozinha porque ela é muito porosa, como no caso dos mármores. Em virtude dessas questões na cozinha, eles lançaram no mercado, já há alguns anos, essa questão das pedras ultra compactas, que são materiais, tá? Que são fabricados para poder realmente proporcionar uma durabilidade muito maior e resolver esse problema em relação às pedras naturais. O Decton, ele é um produto totalmente natural, mas ele é feito da junção de 30 tipos de minerais que são ultra compactos, porque ele passa por um processo de compactação muito interessante, depois um processo de queima, então assim, para que a peça tenha essa durabilidade. Então esse é o material utilizado pela bancada aqui dessa cozinha e nós ficamos muito satisfeitos em poder indicar tanto a PLA quanto esse material e o resultado ficou incrível. Pessoal, mas um detalhe muito importante, por mais que o Decton seja um material muito resistente, o melhor do mercado mundial, meus clientes eu sempre indico ter uma tábua de suporte. E aqui a minha cliente tem essa tábua com esse encaixe logo ao lado do fogão. O fogão, no caso, é um sonho de fogão, é um Lofra maravilhoso, um fogão que ela comprou e que ficou impecável aqui no projeto. É um super fogão, é uma peça, para quem entende, uma peça realmente muito incrível, tá? Tanto no design quanto na questão da funcionalidade. Então nós temos aqui um apoio, uma peça de apoio, tá? E agora eu quero falar de alguns detalhes muito importantes no dia a dia de uma cozinha, né? Como por exemplo, logo aqui ao lado do fogão nós temos um porta-tempero, tá? Aqui nós colocamos as corrediças ocultas. Inclusive, todas as corrediças dessa casa são da Blum, tá? Executadas pela Todeschini. É muito importante
Às vezes a gente pensa sempre na parte estética, mas esquece o que tem por dentro. Então vale a pena investir em produtos, em corrediças de qualidade, para que a durabilidade da peça seja muito maior. E aqui no caso, uma das melhores no mercado mundial, que é a Blum. Então aqui nós colocamos as corrediças ocultas, por quê? Vocês já viram que às vezes aqui fala assim, nossa, mas eu não sei como acontece isso. Mas depois de alguns anos começa a enferrujar aqui do lado das corrediças, exatamente onde nós temos sal e temperos. Tá? Então esse efeito é realmente para poder ter uma durabilidade maior. E toda a estruturação interna aqui onde fica os temperos são todos em alumínio, tá? E as corrediças ocultas com freio, que é uma questão de durabilidade muito maior. Outro ponto muito importante é que logo aqui ao lado nós temos também um outro elemento bem destaque, que é outra gaveta de tempero. Essa gaveta ela é toda também no alumínio para durabilidade. É uma gaveta que chama Tandem Box da Blum, também executada pela Todeschini. Então, ou seja, para ter uma durabilidade muito maior da peça. Muito bacana, né, pessoal? Nós colocamos ela oculta para não ter aquele efeito de gavetinhas. E aqui a parte de baixo também, os divisórias na madeira teca, também feita tudo de acordo com a solicitação da minha cliente, né? Toda a parte de faqueiro, de apoio para cozinhar logo aqui à mão, para que as funcionárias da minha cliente consigam cozinhar com muito mais qualidade. Ficou lindo, né, pessoal? Os puxadores também da Zen Design. Então é uma cozinha maravilhosa, impecável. Aqui, inclusive, vem cá, pessoal, corrediças ocultas. E aqui nós colocamos, eu queria mostrar para vocês, para são pequenos detalhes, mas que faz toda a diferença. Nós também, da Todeschini, nós colocamos esse fundo emborrachado, porque é fácil de tirar para lavar também, para poder manter a peça, né, ter uma durabilidade muito maior. Como disse anteriormente, nós dobramos o espaço dessa cozinha e nós colocamos aqui tudo aquilo que a minha cliente queria ter e antes não tinha. Um ponto muito interessante, e é uma solicitação que cada vez mais clientes meus vêm pedindo, é a questão de triturador embaixo da bancada, da cuba. Nós temos duas cubas, uma cuba com triturador, que é aquela lá, e outra cuba normal. Acho bem interessante, tá? Facilita muito. Meus clientes têm dito que tem facilitado muito mesmo a questão no dia a dia. Então, aqui nós optamos pelo triturador, nós fizemos toda a infraestrutura em projeto para recebê-la. Ficou bem legal. E claro, tudo com amortecedor nos armários. Outro ponto muito legal, aqui esse cantinho de armário. Nós optamos por esse acessório que a Todeschini oferece, que é para ter a facilidade de pegar aquelas peças que estão lá no fundo. Também muito interessante, né, pessoal? Porque aí com isso são efeitos que opções de acessórios para que o dia a dia na cozinha fique muito mais prático, tá? Aqui nós optamos por um janelão para trazer muita luz natural, tá? Aqui tem um pilar, então nós tivemos que não colocar a janela aqui, mas olha a quantidade de luz natural que entrou. É um detalhe muito importante dos meus projetos, luz natural, entrada de luz. Então por isso desse janelão. Porque muito cliente pede, não, coloca só uma janela e enche de armário. Não, aqui a gente trouxe muita entrada em abundância dessa luz natural e ficou bem legal. Um dos motivos que fizeram também meus clientes optarem pela reforma foi a família. Os filhos já mudaram, agora são os netos que estão vindo, a família vai crescendo, eles adoram recebê-los nos finais de semana, então a cozinha foi toda preparada para isso. Trazer a família, que virá um momento de reunião mesmo entre eles. Olha só que bacana, pessoal, a customização da marcenaria, divisões feitas para utensílios do dia a dia, para poder utilizar ao máximo o espaço, 2 refrigeradores também para poder caber muita coisa, a família está crescendo. E aqui um cantinho muito especial que todos os meus clientes falam, que é o cantinho do café, tá? Então aqui nós temos uma bandeja maravilhosa também do acervo da minha cliente, tá? Uma adega que foi um pedido especial dela. Esse cantinho aqui é muito especial. E nós optamos aqui também pelo Decton na bancada e no fundo
e o restante da marcenaria feita nas cores. Inclusive quero falar agora das cores, tá? O tom amadeirado, o arbo, e esse tom de cinza, aqui o amber, cores que são exclusivas da Todeskine. E agora, para finalizar aqui a questão da cozinha, eu quero falar deste cantinho. É um cantinho que eu sempre gosto de colocar nos meus projetos, que são armários fechados e altos. Por quê? São lugares para você colocar coisas do dia a dia que você precisa de mais espaço. Como, por exemplo, aqui um espaço para você colocar os mantimentos, muito importante. E também aqui, ó, toda a parte de panelas, jarros. Então são peças maiores, então a gente precisa de muito espaço e uma praticidade maior nisso. Então por isso que eu gosto de fazer esses armários como se fossem espécie de guarda-roupa, mas muito próprio para a cozinha, porque com isso você consegue realmente muito mais praticidade. Uma dica muito importante que eu sempre gosto de apresentar aos meus clientes, eu quero mostrar aqui para vocês dentro desse armário. Nós temos aqui algumas louças, né, que são peças pesadas, e nós sempre colocamos esses atenuadores metálicos, tá vendo? São esses perfis metálicos colocados no centro das prateleiras para realmente aguentar o peso. E olha só, eles sempre pintam, o pessoal da Todeskine, impecáveis, claro, na cor mais próxima da marcenaria. Então com isso você tem uma durabilidade maior da peça, pode colocar e aguenta muito mais peso. E você não tem risco da peça estragar. Muito bacana, né? Os puxadores aqui também da Zen. Maravilhosos. O outro elemento de fundamental importância numa cozinha é a escolha do revestimento do chão. Afinal, pessoal, estamos falando de um ambiente que tem gordura, fritura, então tem que ter todo o cuidado do mundo ao especificar uma peça para esse ambiente. Aqui nós utilizamos o porcelanato 1,20 por 1,20 acetinado da Decor Tiles, que é uma linha que eu adoro, é a linha premium da Eliane, uma marca referência para nós profissionais da construção. E esse daqui é o Home, um porcelanato 1,20 por 1,20, como eu disse, e ele tem a textura, a estampa do travertino romano, que é um elemento que eu amo, uso muito nos meus projetos, inclusive vocês podem ver nos vídeos anteriores esse material natural usado em alguns ambientes, como piscina, banheiro, mas na cozinha, por conta de durabilidade, aqui nós utilizamos o porcelanato. E o interessante, além dessa estampa que eu adoro, é essa questão dela não ser homogênea, uma cor única, porque mascara mais a sujeira, mimetiza bem a sujeira. E cozinha, a gente sabe, é um ambiente que está sempre sujando, né? Então, essa foi uma das questões também da escolha, para poder mimetizar a sujeira. E finalizando os 3 ambientes que nós reformamos nesta casa, agora apresentaremos para vocês a lavanderia. Nós também tivemos um cuidado especial nesse espaço. Primeiro, o mesmo revestimento do chão, o porcelanato da Decor Tiles, ele entra, tá, para criar essa conexão dos espaços, né, e termos menos informação visual. A bancada aqui nós optamos por um modelo mais simples, tá, mas muito resistente, que é o granito Branquitaunas, mas nós optamos por tirar o brilho dele escovando para realmente criar uma conexão entre os espaços, que vocês podem ver que tá ambientes mais clean. E nós colocamos brilho somente na questão do louceiro, né, que é uma peça com um design mais diferenciado, uma peça de impacto, mas aqui nós tiramos o brilho, né, e ficou bem interessante. Aqui o espaço de passar roupa, né, com esse recorte que todos conhecem, mas aqui nós colocamos um nicho de apoio para poder colocar roupa, cabideiro, né, que está passando roupa, poder o cabideiro aqui. E o bacana também é que nossa cliente solicitou que as máquinas fossem mais altas. Então nós colocamos uma base de alvenaria, revestimos em porcelanato para realmente suspender as 2 peças, né? São peças muito grandes, a minha cliente ela tem jogos de lençóis de camas king, então realmente são máquinas maiores para poder dar todo o suporte que ela precisa. E achei tão interessante que ela comprou esse varal automático
que eu achei fundamental. Olha só, muito bacana, muito prático também no dia a dia, né? Ela colocou 2 aqui. Ficou bem legal. Pessoal, muito obrigado por assistirem mais esse vídeo. Nos sigam, curtam meus vídeos e compartilhem. E em breve nós teremos muitos outros vídeos apresentando meus projetos para vocês. Muito obrigado. Quero agradecer também aos meus clientes que acreditaram no meu trabalho. Quero agradecer aos fornecedores, em especial ao pessoal da PLA, ao pessoal da Toda Skin Uberaba e também ao pessoal da Inovari. Muito obrigado pelo carinho.